Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo aí. Estamos de volta aí com o nosso projeto Compartilhando Saberes, hoje com o grande professor Álvaro Tobes Prata, que foi aí reitor da UFSC, que foi também secretário de Ciência e Tecnologia. Eu vou deixar aí ele se apresentar posteriormente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a inovação e a importância da inovação nos campos do nosso Instituto Federal. Como isso pode ser desenvolvido, como isso pode ser trabalhado pelos diretores, de tal forma que a gente cria uma instituição inovadora, em todos os seus sentidos. Professor Álvaro Prata, muito obrigado por aceitar participar desse projeto. É para mim uma honra fazer essa conversa, essa entrevista com o senhor. Tenho muito orgulho de ter sido seu aluno, tanto na graduação quanto no mestrado, e aprendi muito também ao acompanhar a sua gestão como reitor da nossa querida UFSC, Professor Prata, só podia se apresentar e dizer para os nossos colegas que estão aí ouvindo, qual a sua visão de educação de um campus de forma inovadora? Professor Jesué, eu inicio por agradecer essa oportunidade. Da mesma forma, é um prazer muito grande para mim conversar com você. Sempre também trocamos ideias e sempre é um aprendizado, uma fonte de motivação para mim. E conheço a sua trajetória também e sei do seu esforço e lhe parabenizo por mais essa iniciativa. Conte sempre comigo, além de ser sempre um prazer interagir com você, é sempre motivo de discussões instigantes, estimulantes e de aprendizado. Você tocou num ponto que é muito importante e relevante, e é preciso que nós possamos falar, discutir, refletir sobre isso, e somente com discussões e reflexões, e somente quando cada um de nós internalizar essa visão da inovação, é que nós começaremos a perceber as consequências de uma postura mais inovadora, inclusive no estímulo que os diretores precisam fazer e se preocupar para que esse ambiente de inovação seja um ambiente que permeie toda a instituição, E por que eu digo isso? Porque nós temos, sobretudo da área mais técnica, nós temos conseguido suprir algumas deficiências nossas e melhorar as nossas instituições, a maneira como nós atuamos, e se nós analisamos hoje o nível técnico, o nível acadêmico, o nível científico, o nível intelectual, o nível cultural dos nossos professores, nós vemos que nós melhoramos muito ao longo dos anos. Então, hoje há uma preocupação muito grande com essa responsabilidade associada a essa nossa profissão. Quer dizer, dificilmente você vê uma pessoa nessa atividade, seja como professor, seja como instrutor, seja como um gestor, que não esteja qualificado para aquilo que ele faz. Então, se o sujeito hoje é professor de uma disciplina, ele conhece aquela disciplina e ele se preocupa em melhorar seus conhecimentos, ampliar a sua visão da disciplina. E ainda que nós tenhamos nos acostumado com isso, nem sempre foi assim. Nem sempre, às vezes o sujeito se contentava em usar um livro-texto, dominava aquele conhecimento do livro-texto, ia para a sala de aula e se desincumbia. E hoje não. Hoje, cada um dos docentes tem a sua própria visão da disciplina, ele conhece a literatura, conhece o setor onde ele atua, e muitas vezes, até, como é o seu caso, se preocupa em gerar o seu próprio material didático, em escrever livros, preparar suas aulas. Então, esse senso de responsabilidade, ele é um senso que hoje eu penso que se faz presente. Então, via de regra, os nossos alunos se beneficiam muito dessa visão dos professores, ou seja, vale a pena
assistir a aula com os nossos docentes. E é uma atividade que os nossos diretores fazem, eu penso que com sucesso, com êxito, é acompanhar e dar condições para que as instituições, né, e vocês estão em 22 campos, e cada diretor tem essa preocupação de levar a competência, levar essa qualidade. Em relação ao conteúdo das disciplinas, em relação à importância daquela disciplina, tecnologicamente, os fundamentos são dominados. Então, eu penso que essa etapa nós avançamos muito. Não quer dizer que se esgotou o que precisa ser feito, não. Há muita coisa a ser feita ainda para melhorar esse ambiente de ensino-aprendizagem associado a essa relação entre o professor e aluno no contexto do conteúdo da disciplina que o professor oferece. Isso é particularmente verdadeiro no momento em que nós vivemos, um momento onde, finalmente, é aquela frase que nós conhecemos, né? Há males que vêm para bem, né? Repara que essa pandemia, que é uma coisa, uma bomba que atingiu todos nós, do ponto de vista educacional, ela nos tirou todos da condição de conforto. Então, todos estão tendo que se adaptar e coisas interessantes têm surgido. Eu penso que mesmo quando nós superarmos a pandemia, que nós tivermos oportunidade de voltar ao ensino presencial, muito do que foi feito, que está sendo feito com o ensino remoto, né, o ensino virtual, continuará sendo válido, né? Percebemos todos que é possível nós usarmos uma série de ferramentas e isso a gente consegue fazer com qualidade. Pois bem, digo isso tudo com esse nível de detalhamento porque há uma outra revolução que precisa ser feita e que nós ainda não fizemos. E nós estamos até um pouquinho atrasados em relação a isso, que é a questão da geração de riqueza, que é a questão da formação dentro de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais cidadã, uma perspectiva mais abrangente, uma perspectiva até profissional, porque esse método e essa preocupação que nós temos tido até então nos torna e nos qualifica, eu digo no sentido amplo da palavra nos, né, aqueles alunos que passam pelos institutos federais e pelas as instituições de ensino superior, eles se qualificam profissionalmente dominando aquela área de conhecimento. E, na maioria das vezes, se qualificam para um bom emprego. Mas estamos falando agora de alguma coisa que vai além disso. Nós estamos falando do sujeito fazer um determinado curso e, ao final desse curso, ele olhar para si mesmo e perceber que ele pode ser um agente de transformação. Então, ele pode criar a sua própria empresa, porque ele tem uma visão específica de como gerar riqueza a partir do conhecimento que ele tem. E essa é a palavra que eu considero muito importante, é a geração de riqueza. Nós temos tido pouca exposição e pouca reflexão em relação a esse papel adicional que nós precisamos ter. Nós quem? Professores, gestores e, sobretudo, diretores dos institutos. Quer dizer, qual é o nosso papel? É qualificar profissionalmente os nossos estudantes e dar condições aos nossos estudantes, seja pela motivação dos professores, seja para o ambiente que nós possamos criar, para que esse aluno ele adquira autoconfiança, seja empoderado a partir dessa autoconfiança, tenha uma visão de realidade e possa, a partir dessa formação, olhar para si próprio e dizer o seguinte: no exercício profissional, eu vou ser capaz de gerar riqueza.
E essa palavra eu coloco de uma maneira muito abrangente, né? A geração de riqueza, porque você pode fazer isso dentro de uma perspectiva de empregado, numa empresa, num setor, dentro de uma perspectiva de gestor, ou dentro de uma perspectiva de empreendedor. E eu quero focar, sobretudo, essa perspectiva do empreendedor. É o sujeito olhar para si próprio e falar o seguinte: eu vou criar minha empresa de base tecnológica, onde eu vou gerar riqueza a partir do conhecimento que eu tenho. Agora, para isso, a pessoa precisa se sentir motivada e precisa se sentir qualificada. Ela precisa olhar e falar assim: não, eu tenho condições de fazer isso. Quer dizer, é mais fácil, ao terminar um curso, olhar e procurar alguma coisa que já esteja pronta, estabelecida. Não, eu vou arrumar um emprego nessa empresa aqui, que já é uma empresa de sucesso, e aí vou perseguir uma carreira nessa empresa. Isso é bom, isso não é ruim, não. Mas aquele sujeito mais confiante, aquele sujeito que enxerga o mundo a partir da sua própria visão, num dado momento ele olha e fala assim: não, eu quero fazer diferente. Eu quero pensar em coisas que outras pessoas não pensaram. Mas é preciso que ele se sinta em condições de fazer isso. Então, eu penso que os diretores, a partir da sua visão, a partir das discussões, dos ambientes, a partir de uma série de eventos, de uma série de facilidades que eles possam instituir e estabelecer nas suas instituições, possam criar um ambiente adequado para que isso ocorra. E do ponto de vista dos professores, os professores precisam cada vez mais perceber o valor das coisas. Quer dizer, na hora que o sujeito abre uma torneira e sai água, ele precisa saber de onde é que vem aquela água. Se aquela água, para chegar ali, ela precisou ser limpa, ou se a fonte que deu provimento àquela água já era uma fonte limpa. Então, como é que eu faço para manter isso? E depois que a água cumpriu o seu papel ali naquele momento, onde a mão dele foi limpa com o sabão, que a água foi embora, o que acontece com essa água? Para onde é que ela foi? Ela volta. Então, essa visão de que as coisas, primeiro, não são simples. Não é simples você fazer uma água aparecer numa torneira. Não é simples você fazer um alimento aparecer numa mesa. Então, onde é que veio esse alimento? Ele não vem da geladeira, né? A geladeira é um passo intermediário. Como é que foi gerado aquilo? Como é que foi industrializado aquilo ali? Como é que se deu aquela produção? Então, a pessoa, como cidadão, e nós precisamos muito disso. Repara que o Brasil é um país em transformação, com um potencial muito grande, mas, sabidamente, nós não fazemos uso de todo o nosso potencial. E por que nós não fazemos uso? Porque, na maioria das vezes, nós não nos preocupamos muito com isso. E faço esse desafio com cada um de vocês que está participando desse momento aqui. Será que vocês, ao acenderem a luz do interruptor na instituição de vocês ou na casa de vocês, vocês sabem de onde é que veio aquela luz? Sabem se aquela luz é de fonte eólica, se é de fonte solar, se é de fonte hidráulica, se é de fonte térmica? E, mesmo que saibam, como é que essa luz foi gerada? Então, pega uma determinada região em Santa Catarina, o nosso estado, pode pegar ele como um todo, quer dizer, de onde é que vem a eletricidade que Santa Catarina consome? De onde é que vem o alimento que Santa Catarina consome? Há superávit em relação ao que nós produzimos? Todo o alimento nosso nós usamos ou há algum excesso que nós podemos exportar? Então, repara que essa percepção de como você se insere na sociedade e como você faz uso das oportunidades é uma primeira qualificação para que você possa enxergar a sua região, a sua instituição, o seu estado e o seu país com outro olhar. Quer dizer, quais são as nossas qualificações? Quer dizer, nós conseguimos fazer o quê? O que nós não conseguimos fazer? Então, a partir do momento que você entende isso e você insere o seu conhecimento, a sua formação nesse contexto, você se torna uma pessoa mais responsável e começa a enxergar
desafios, mas começam a enxergar oportunidades também. O que eu penso, o que eu acho da energia nuclear? É bom, é ruim? Estamos falando agora, e muitos países estão banindo os combustíveis fósseis, e alguns estão fazendo isso já para 2025. Pessoal, não vai ter nenhum veículo andando com combustível fóssil. Isso é bom ou isso é ruim para nós? Qual é a nossa opinião sobre isso? Como é que nós usamos essa oportunidade? Então, a partir do momento em que você, no contexto da sua disciplina, então nós podemos estar falando de uma disciplina de um processo de fabricação, nós podemos estar falando de uma disciplina ligada a uma área específica, né? Uma disciplina associada à termodinâmica, associada a circuitos elétricos, uma disciplina associada a um tema muito específico, e aquilo precisa ser inserido num contexto, e eu preciso pensar numa cadeia produtiva, numa cadeia de consumo, numa cadeia de oportunidade. Então, observa que essa reflexão, essa análise, essa motivação, ela é pouco feita nas nossas instituições. Né? Quer dizer, uma instituição que está numa determinada região, será que ela percebe o que aquela região tem de desafio e o que aquela região tem de oportunidade em relação às outras? E como é que eu faço uso disso? Então, a partir do momento em que você começa a refletir sobre isso, você começa a ser agente e você começa a ser instrumento que pode atuar nesse contexto. Então, volto à questão da geração de riqueza. Muitos de nós, sobretudo das instituições federais, não preocupam muito disso, primeiro porque o nosso salário não depende disso. E quem paga o nosso salário não depende, diferente do profissional liberal, que ele tem que ganhar o salário a cada dia de trabalho dele. O nosso salário, você começa no dia primeiro, você já sabe o que você vai receber no final do mês. Né? Tem a pandemia ou não tem a pandemia, seu salário vai ser o mesmo. Fique em casa ou vá no trabalho, você vai receber o seu salário. E isso, que é uma posição necessária, né? Mas é uma posição cômoda, nos afasta dessa necessidade imediata. Né? Diferente daquele sujeito que cada dia ele tem que se preocupar com o seu dia a dia. E eu acho que nós, que temos essa estabilidade, e é importante que nós tenhamos essa estabilidade, mas que não usemos essa estabilidade para nos afastar desse importante desafio de cada cidadão, de cada instituição, de cada região e de cada país, que é como é que eu faço para gerar riqueza. Porque na hora que você tem riqueza, você passa a ter abundância, você possa ter condições de distribuir isso da forma que for mais adequada, cuidando da saúde de uma outra maneira, né? Cuidando das instalações, cuidando da cultura, cuidando do lazer, da atividade profissional, mas você precisa gerar riqueza. E é difícil gerar riqueza, não é fácil. E é tão importante gerar riqueza que cada um de nós tem que se preocupar com isso. Então, por razões diversas, que não cabe nós discutirmos aqui, e a nossa tradição cultural nos afastou um pouco disso, né? Repara que uma das coisas mais importantes que ocorre com a nossa atividade profissional é quando você vai ficando velho e você não tem condições mais de ter o mesmo desempenho profissional. E aí o que a gente pensa é o seguinte, não, aí nessa hora eu me aposento. De onde é que vem os recursos para a sua aposentadoria? Não, eu tenho uma aposentadoria em função da minha profissão, aquilo ali, o governo vai me pagar isso. Agora, imagina se você, desde o início da sua atividade produtiva, você tem que refletir sobre isso e falar assim, eu preciso guardar um pouco do meu salário, não posso gastar tudo, porque lá na frente vai ter uma hora que eu vou ter que usar o salário, porque eu não vou produzir isso. Então, é a preocupação com a geração de riqueza, é a preocupação de como é que eu faço, isso numa escala muito individual, e eu estou falando isso numa escala institucional, e estou falando do ponto de vista do país. Então, eu penso que a próxima grande transformação que nós precisamos fazer como país é tornar cada um de nós, sobretudo aqueles envolvidos com a área industrial, a área tecnológica, e aí estou falando
Eu estou falando do chão da fábrica, mas estou falando de agricultura, pecuária, né? Porque na hora que você vai para o campo difere da cidade só da porteira para dentro, mas da porteira para fora, você precisa ter a mesma revolução industrial, as mesmas tecnologias digitais, você precisa ter o mesmo nível de exposição, o mesmo nível de gestão, de governança, para você ter o seu negócio produtivo. Então, essa é a segunda palavra que eu queria discutir e trazer, que é negócios. Como é que eu faço para gerar bons negócios? Ou como é que eu faço para botar um negócio em pé? E nós, muitas vezes, nos acostumamos que uma empresa bem-sucedida ou um negócio bem-sucedido é aquele a partir de uma boa ideia. Uma boa ideia talvez seja 5% do negócio bem-sucedido. O resto é trabalho, é governança, é vivência, é seriedade, é dedicação, é esforço. Então, por que... Você ia falar alguma coisa? Não, a inovação incremental, né, que o senhor sempre fala, né, o incremento, né? A disruptiva geralmente é a menor parte, né? Geralmente a gente tem inovação incremental, né? Imagina uma sociedade de carregadores de pedra, onde as pessoas carregam as coisas. E aí um determinado sujeito inventa uma roda. Ele olha e fala assim, não, olha, essa coisa circular aqui, se eu botar em pé, eu posso botar uma prancha aqui em cima e sair carregando isso aqui. Vocês acham que numa sociedade de carregadores de pedra, se alguém inventa a roda, todos vão olhar e falar assim, que beleza, salvou a nossa vida? Não. Todos vão olhar e falar assim, gente, esse cara tá maluco, vem cá trabalhar, rapaz. Isso não dá certo. O que você tem que fazer é a quantidade de pedra que você consegue botar na mão, e você tem que ir a força do seu pé, a força do seu trabalho. Então, na virada do século XIX e século XX, um exemplo que é muito fácil nós darmos, né? Na virada do século XIX e século XX, as cidades já eram iluminadas eletricamente. Todas elas. Desculpa, eletricamente não, já eram iluminadas. Já havia produção de luz. Só que era luz de lampião. Você ia em Paris, Paris já era a cidade de luz. O Rio de Janeiro, de noite, já era iluminado. São Paulo já era iluminado. Porto Alegre já era iluminado. E assim por diante. Florianópolis era iluminado, o centro. Não na mesma escala, né? Mas as cidades já eram iluminadas. Agora, como é que era iluminada? Com os lampiões. Então, existiam empresas, existiam o sujeito que acendia os lampiões, queimava-se óleo para produzir os lampiões. Num primeiro momento, óleos de baleia, né, que eram muito usados para isso. Depois, o pessoal descobriu o petróleo, queimava o petróleo. Então, nesse contexto, Thomas Alva Edison descobriu a eletricidade, a lâmpada incandescente, né, para esse propósito. E chegou para o prefeito de Nova York e falou assim, eu tenho uma outra maneira de iluminar a cidade. A dificuldade dele para iluminar Nova York com eletricidade foi muito maior do que a dificuldade que ele teve de descobrir um filamento que não queimasse a altas temperaturas, que é o caso que a gente conhece, né? Que ele ficou testando diferentes materiais. E foi tão difícil para ele que ele desistiu e falou o seguinte, quer saber, eu vou criar minha própria empresa para gerar eletricidade. E ele tinha vários interesses na área de eletricidade, criou a empresa, cujo nome era Eletricidade Geral. O nome da empresa dele é essa, que existe até hoje com esse mesmo nome, né? General Electric, a empresa que ele criou. E teve um esforço enorme para poder impor essa ideia que ele sabia que era revolucionária. Se quisermos dar um exemplo agora, recente, que nós estamos vivendo, podemos pegar as coisas de vários. Elon Musk chegou para a NASA e falou o seguinte, vocês pararam de lançar foguete porque vocês não sabiam como é que lançava foguete. Olha que sujeito ousado. Chegar para a NASA e falar o seguinte, vocês não sabem como lançar foguete. E ele falava o seguinte, olha, foguete é uma coisa muito cara, você não pode lançar e deixar ele se arrebentar depois, você tem que lançar e trazer ele de volta. Vou criar uma empresa para fazer isso, a SpaceX. E teve tanto sucesso que a NASA falou assim, olha, eu vou te financiar, você está fazendo isso muito bem, estão falando em ir para Marte e tal. Olha o que ele fez com um automóvel. Né? Ele chegou para gigantes do setor automobilístico e falou o seguinte, olha,
carro não pode ser com motor de combustão, isso aí você não consegue rendimento com isso aí. Você tem que ser com motor elétrico, rendimento do motor elétrico você consegue ser 95%, o carro você não consegue, por melhor que seja o carro, você não consegue um rendimento de mais de 40% no motor de combustão. Quer dizer, você paga por 100% do combustível e só usa 40% ou 60% você não consegue aproveitar. Então o carro tem que ser um carro elétrico. Então olha a revolução que ele fez. Agora, por que ele foi capaz de fazer isso? Repara que motor elétrico já existe há muito tempo, já existe há mais de 100 anos motor elétrico, né? Mas por que agora que o pessoal botou no carro? Porque as pessoas têm uma tendência a enxergar as coisas da mesma forma. Quando nós trazemos isso para o nosso ambiente institucional, que é o ambiente onde as pessoas ainda estão numa fase de aprendizado, quer dizer, os professores podem fazer essas reflexões, os gestores podem fazer essas reflexões, e os estudantes estão numa fase de formação. Então, se nós, docentes, gestores, chegarmos para os nossos alunos e falar assim, não, você tem que fazer assim, 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 assim. E se eu fizer desse, não, nem pensa, isso é uma complicação danada, nem pensa. Vai ser difícil que o aluno se convença que ele terá condições de fazer isso, porque a referência dele são os professores, os modelos são os professores, e aquele ambiente é um ambiente que traz a ele o conhecimento. Então, se esse ambiente é um ambiente que o estimula, é um ambiente que o instiga, é um ambiente que chega para ele e fala o seguinte, olha, a próxima revolução está na mão de vocês. Quer dizer, todos nós já decidimos aqui a nossa profissão, somos professores e tal, temos a nossa maneira de fazer, mas a nossa expectativa é que vocês, né, com o que vocês descortinam pela frente com a atividade profissional, possam fazer essa revolução, possam gerar riqueza. Por favor, José. Então, deixar o senhor tomar uma água e eu fazer uma interferência aí. Sabe que eu assisti algumas palestras suas sobre inovação, né? E gosto muito dessa história do Thomas Edison, do Nikola Tesla, Guerra das Correntes, né? Li alguns livros sobre isso também, né? Para compreender assim o valor da ciência numa sociedade, né? Numa das palestras o senhor fala muito na questão da agregar valor, né? Que o Brasil exporta muito produto com valor, baixo valor agregado, né? Aproximadamente 46% na época, e principalmente produtos com minério de ferro, soja e congelados, por exemplo, são produtos que a gente exporta muito, né? E depois o preço, né? A gente compra produtos, uma mesma tonelada, né, de produto com valor agregado, um valor às vezes 20 vezes maior do que a gente exportou uma tonelada para o exterior, né, para a China, por exemplo, que é um grande parceiro. E aí eu fico vendo que essa mudança, né, na nossa posição no mundo, né, da nossa função no mundo como exportador e como gerador de riqueza, tem que passar por uma criação de mentalidade desde as escolas primárias, né, o valor da ciência e tecnologia tem que ser ensinado na base, do meu ponto de vista, para que quando a gente tem adultos, eles façam opções por carreiras, né? A brincadeira que a gente faz é que no Brasil, pega os dados, 6 estudantes de cada 100 escolhem ciências, fazer engenharia, 6 em cada 100. É provável que apenas 2 se formem. Aí você pega na Europa, é da ordem de 25 de 100. Na China tem 36 de cada 100 fazendo engenharias, né? E isso tem um aspecto. Fazer engenharia, da minha visão, eu sei que nós somos engenheiros, podemos estar puxando sardinha para o nosso lado, mas o fato é que a ciência e tecnologia, né, acontece com as ciências biológicas também. Olha só agora a importância da vacina, né, da biologia, né, da pesquisa nessa área, mas também na área de engenharia é essencial que a gente tenha essa visão. E muitas vezes a criança já mata essa possibilidade de ser engenheiro lá na base, quando ela não aprende matemática direito, quando os professores que dão aula não incentivam a ver a matemática como uma coisa bonita, a física do mundo, né, e compreender o mundo. Então isso tudo, obviamente, quando chega a vida adulta, ou quando chega a hora de escolher uma profissão, muitas pessoas fogem de qualquer coisa que tenha matemática, porque não gosta, porque provavelmente foi matado esse interesse na base. Então, por isso que eu falo assim, que a questão da ciência e tecnologia começa nas escolas. E para finalizar e devolver a palavra para o senhor, lembrar assim que eu conheço também o projeto os institutos Fraunhofer na Alemanha, o senhor também trouxe para o Brasil a Embrapi e trouxe também os polos de inovação.
Santa Catarina, por exemplo, tem vários polos de inovação da Embrapi, mas também tem polos de inovação do governo do estado, que estava construindo recentemente aí 13 polos de inovação. Eu não sei exatamente se já inaugurou todos, mas eu conheci o Parque Orion ali de Lages, né? Ou seja, você trazer, né, a inovação na forma de incubadoras, né, na forma de startups, empresas júniores, para realmente criar essa cultura da inovação na nossa sociedade catarinense, né? Como é que o senhor acha que um diretor pode promover, incentivar, além do que o senhor falou, a cultura do empreendedorismo, da incubadora, da inovação nas escolas? Muito bom, Josué. Você sempre, quando fala, né, você tem muito conteúdo e você trouxe temas aí que são muito importantes, né? Você trouxe aspectos importantes nessa nossa conversa, né? E eu vou tentar separar eles e falar desses 3 aspectos aí, né? Quero fazer uma breve introdução mencionando que o Brasil é um país muito desigual. Isso dificulta muito as coisas. E nós todos temos que refletir sobre isso e tentar, na nossa atuação, tentar reduzir as desigualdades. Estamos falando de todos os tipos de desigualdades. Estamos falando de desigualdades sociais, estamos falando de desigualdades raciais, desigualdades regionais, estamos falando, enfim, não quero, mas mesmo hoje um tema muito atual são as questões de gênero, né? Então, as desigualdades entre as oportunidades que o homem e a mulher têm são muito distintas, né? Quer dizer, é um país... Então, nós temos que nos preocupar com isso. E nós temos que compensar essas coisas. Então, às vezes é muito difícil você falar dessas desigualdades associadas a injustiças, mas tem outras desigualdades que são desigualdades naturais da atividade profissional. E tem pessoas que são pessoas diferenciadas do ponto de vista da maneira com que elas tocam as coisas, né? Então, a gente observa, vamos falar de umas dessas desigualdades aí que é mais leve de falar. Então, observa que nós temos uma cultura maravilhosa e temos belíssimos artistas, para falar só da nossa música. Então, tem desigualdade de talento, como desigualdade de futebol, né? Então, dá gosto nós vemos um bom jogador de futebol, dá gosto nós vemos um bom compositor brasileiro, e nós poderíamos falar de vários. Então, aquelas pessoas diferenciadas, elas precisam ser valorizadas. E repara que essa diferenciação associada a essas qualidades, né? Eu falei um pouquinho da desigualdade, porque eu não quero misturar essas duas coisas. Então, quando você pega um empresário bem-sucedido, um inventor bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido, e bem-sucedido no contexto legítimo da palavra, né? Não que a gente confunde um pouco isso, porque no Brasil há vários exemplos, né? Às vezes o sujeito é bem-sucedido porque foi esperto, agiu não da maneira mais correta, fez uso de alguma oportunidade indevida, e nós temos também vários exemplos disso. Então, muitas vezes a gente olha um sujeito bem-sucedido e um sujeito que nós deveríamos valorizar, e muitas vezes as pessoas jogam pedra nesse sujeito porque não percebem essa qualidade, ou essa qualidade fica reduzida ou escondida. Então, nós estamos falando agora, do mesmo modo que cientificamente a gente fala de grandes pessoas que deram grandes contribuições, nós estamos falando agora de referências do ponto de vista empreendedor. Então, tem pessoas, e falamos aqui do Thomas Alva Edison, falamos do Elon Musk, né?
podemos falar do Bill Gates, podemos falar do Steve Jobs, para pensar nessas coisas que mudaram muito o mundo recentemente, né? Mas são pessoas diferenciadas. E essas pessoas são referências importantes. Então, nós precisamos ouvir essas pessoas. Como é que você fez? O que você pensa? Né? E nós, no Brasil, temos empresários muito bem-sucedidos e pessoas que precisam ser ouvidas e podem ser modelos para nós. Então, as nossas instituições, elas precisam acolher no seu ambiente essas pessoas, trazer essas pessoas para que elas possam influenciar os nossos alunos. E falar o seguinte, olha, faz assim, faz assim, faz assim, no início não é simples, é difícil, né? Então, do mesmo modo que nós pegamos pessoas que foram bem-sucedidas e fizeram uma série de contribuições nas várias áreas, nós precisamos de pessoas que geriram e gerem bons negócios. Eu vou falar um pouquinho ainda sobre essa questão do negócio, porque você mencionou aí com muita qualidade a questão da inovação, e a inovação não é a invenção. Invenção é quando você percebe que você não precisa fazer aquela coisa do jeito que todos os outros fizeram. Mas o fato de você perceber isso e inventar uma coisa diferente, né, a invenção da roda, isso está muito distante da inovação ainda. Porque a inovação, né, do ponto de vista conceitual, ele envolve essas outras etapas, que é o seguinte, você teve uma boa ideia, como é que você põe essa boa ideia em pé? Como é que você faz isso virar um bom negócio? Então, você pega, por exemplo, o Zuckerberg, ou pega o Jeff Bezos, da Amazon, que nós falamos um pouco sobre ele aqui. Imagina o sujeito perceber que você pode vender as coisas da forma como ele vende. Tudo bem, vai implementar isso aí. Não é simples, porque na hora que você pede um determinado produto, para aquele produto chegar na sua casa, olha a questão logística que você teve que garantir. Então, não basta que você acorde de manhã e tenha a ideia, e fale assim, eu tenho a ideia de... O sujeito não precisa ir na loja para comprar um produto. Ele pode entrar na internet e comprar o seu produto. Tudo bem, é uma boa ideia. Agora, como é que você transforma isso em negócio? E o negócio é isso, é você colocar isso em pé, atender as pessoas, cuidar da parte logística, cuidar da gestão. Então, isso é muito difícil. E nós não podemos não valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso do mesmo modo que nós valorizamos um profissional bem-sucedido, porque ele entende bem do assunto, ou porque ele domina uma área do conhecimento. Quer dizer, então, essas habilidades, essas características para colocar um negócio em pé, perceber como é que você faz para encontrar as oportunidades e vencer isso, elas são meritórias. Então, na hora que nós estamos falando em gestão, que é o que nós estamos conversando aqui também, nós precisamos trazer essas pessoas próximas de nós e pedir que elas conversem. Como é que você fez para fazer isso? Como é que você fez para fazer aquilo? Porque é essa interação com os nossos jovens que darão a eles essa referência que eles precisam ter e essa identificação que eles poderão ter com aqueles profissionais e falar o seguinte, não, eu posso fazer isso mesmo. Eu posso fazer isso mesmo. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então, observa que nós deixamos um pouco de lado isso, né? Nós valorizamos, como precisa ser valorizado, o conhecimento, muitas vezes o conhecimento acadêmico, que é muito importante, né? Se você vai trabalhar num determinado assunto e vai profissionalmente lidar com um determinado tema, você precisa conhecer aquilo em profundidade. Mas repara que o nosso discurso de professores e de instituição é muito um discurso de você dominar o conhecimento. E o que nós precisamos falar, sem reduzir a importância de dominar o conhecimento, o que nós precisamos falar é o seguinte, o que você faz com esse conhecimento? E daí? E agora que você tem o conhecimento, como é que você gera a riqueza? Como é que você gera o bem-estar para a sociedade? Como é que você protege mais o meio ambiente com esse conhecimento seu, gerando riqueza? Então, observa que é um outro capítulo, é uma outra postura, é uma outra preparação, né? Onde cada docente, cada diretor, ele tem que se preocupar, ele tem que olhar para a sua instituição e falar assim, olha, eu tenho profissionais aqui muito competentes, mas
não estou fazendo muita diferença. Eu preciso fazer mais diferença, eu preciso gerar riqueza, eu preciso criar novos negócios. O que é negócio? É uma maneira rentável de fazer as coisas de uma forma diferente e gerar riqueza. Então, você pega a revolução do Uber. Olha que bela ideia o Uber, né? E olha como gerou uma série de oportunidades, né? Gerou emprego, gerou facilidades, a sociedade se beneficiou muito com isso. Então, uma coisa é você ter a ideia que dá para fazer aquilo ali, a outra coisa, completamente diferente, é como é que eu faço, como é que eu coloco isso em pé, como é que eu junto. E nessa hora, você precisa trabalhar de uma maneira multidisciplinar, transdisciplinar, você precisa de outras habilidades, de outras qualidades. Quer dizer, uma pessoa sozinha não consegue fazer essa revolução e gerar o negócio da forma como nós estamos falando aqui. Então, essa referência, né, que é um pouco isso que nós mencionamos aqui, de gerar um negócio bem-sucedido, como é que a gente pode atuar na formação, ela é muito importante. Sobretudo no nosso país, que tem essa grande dificuldade de lidar com as desigualdades. E, mais do que nunca, nós precisamos disso, porque, para você compensar as desigualdades, você precisa de recurso. Você precisa, para aquele que tem mais dificuldades, você precisa ter recursos para que você possa disponibilizar e gerar oportunidades para essas outras pessoas, né? Então, pois não, José? Não, só um comentário, assim, falou em o Estado tem um papel relevante, né, nesse papel, né, na redução de desigualdades, né, falaste bem aí, e os institutos federais, por exemplo, a gente tinha 150 unidades, passando para 650, e principalmente no interior do país, onde tem menos condições, né. E outro detalhe interessante, falasse ali do Elon Musk, da SpaceX ali, né? Tem que lembrar, sim, que o próprio Barack Obama, no seu mandato, né, aí tem a ver com o Acordo de Paris e o Protocolo de Kyoto, né, as condições, né, levaram também, às vezes, a condição do país, os incentivos que são dados, também são essenciais para você gerar essa oportunidade de inovação, né? Então, a inovação muitas vezes precisa de um ambiente que favoreça. Se não houvesse, talvez, uma política do governo americano, né, incentivar a pesquisa espacial, né, por conta da própria NASA, provavelmente o setor não teria se desenvolvido. E hoje o Elon Musk ele contratou muitos engenheiros da NASA aposentados. Então, eles estão todos lá trabalhando na empresa dele e aí tentando buscar dar um outro salto, né, por meio da iniciativa privada. Mas só consegue fazer isso porque o governo americano, por conta do Acordo de Paris e Kyoto, está investindo maciçamente em tecnologia sustentável, né? E aí entra toda uma cadeia de oportunidades que o Brasil também precisa surfar, né? Muito bem dito, Jesué, muito bem dito. E para que o país tenha condições de fazer isso, porque o país ele não tem recurso, o recurso que o país tem não é ele que gera, né? É os seus cidadãos, através dos seus impostos, que geram esses recursos, na maioria das vezes, né? E empodera o país para que ele use esses recursos com essa perspectiva pública, que é o que nós estamos falando, de cuidar do meio ambiente, vencer as desigualdades, né? Mas a maneira de fazer isso é estimular as pessoas, né? E é um erro muito comum de achar que é um empresário bem-sucedido, que é esse sujeito que inova, que muitas vezes ele é a causa da desigualdade. Às vezes o setor público ele não atua da maneira como precisaria atuar, né? E com isso cria-se um desbalanceamento. Mas na hora que nós falamos, você falou muito dos Estados Unidos, mas nós podemos falar de vários países da Europa, podemos falar hoje dos países da Ásia, da Índia, que são a grande transformação, né? A China, né? A quantidade de empresários bem-sucedidos na China, no Japão, Singapura, Coreia do Sul, né? E podemos ir para os países menos clássicos da Europa, né? E podemos falar de Finlândia, podemos falar de Suécia, de Dinamarca, né? Holanda, né? Imagina você, a Holanda
é um produtor de alimentos mais relevante do ponto de vista mundial do que o Brasil. Olha que loucura isso, um paísinho pequenininho. Por que ele consegue fazer bem isso aí? Capacidade de gestão, capacidade de inovação, capacidade de gerar e administrar bons negócios. Então, nós não podemos deixar isso para os outros, né? O que nós estamos falando aqui é de como é que a inovação pode nos beneficiar, como é que a cultura da inovação precisa e deve ser internalizada, como é que nós podemos fazer isso? E a maneira primeira de fazer isso é trazer essa boa conversa para dentro dos nossos ambientes. Né? Trazer essa boa conversa, e a essência da inovação é como é que você monta bons negócios e como é que as pessoas se sentem estimuladas a elas próprias criarem empresas, né? E estamos falando, é claro, de empresas de base tecnológica, as startups, né? As empresas emergentes, né? Então, é preciso que os nossos alunos possam fazer isso da melhor forma. E repara que nós, muitas vezes, sabemos dizer o que aconteceu do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, mais temático com os nossos alunos, mas nós não olhamos para a nossa instituição e falamos o seguinte: quantas empresas já foram geradas a partir da atuação do Instituto Tecnológico tal, ou do Instituto Federal, ou da universidade, ou da escola? Repara que isso é uma coisa que está distante de nós, né? Nós não valorizamos essa atividade, nós não temos essa pegada empreendedora, né, de nos orgulharmos porque os nossos alunos, né, que estudaram conosco, se sentiram motivados pelo ambiente que eles tiveram, pelas referências que eles conheceram nesse ambiente, né, deles próprios criarem as suas empresas, terem ideias inovadoras e, mais do que isso, se sentiram qualificados para começar o seu próprio negócio, né, e se tornarem bem-sucedidos. Então, na hora que nós enxergamos isso nesse contexto, olha como é que o próximo passo, que é pegar uma folha de papel em branco e começar a listar coisas que precisamos fazer, né, surge naturalmente. Então, como é que nós vamos admitir que a pessoa, vivendo hoje no século XXI, ele não saiba, e aí eu estou falando de pessoa, porque eu estou falando tanto do docente, do gestor, como estou falando do aluno. Como é que ele não consegue valorizar, apontar e admirar aquelas revoluções que fizeram com que nós vivêssemos hoje da maneira como nós vivemos? Vou dar um exemplo muito simples, que nos afeta nesse momento. Há 100 anos atrás, a expectativa de vida no Brasil era metade do que é hoje. Então, como é que eu posso viver hoje, em 2020, e não saber por que hoje eu vivo o dobro do que eu vivia 100 anos atrás? Qual foi a diferença? O que aconteceu? Por que minha vida transformou tanto desse jeito? Então, o sujeito tem que ser capaz de dizer, por causa disso. Por isso é que é a vida. Então, esse senso de realidade, esse senso de cidadania, de responsabilidade social, é inadmissível que o sujeito que abre uma torneira, voltando ao exemplo que eu dei, não saiba de onde é que vem essa água e para onde vai essa água. É inadmissível que o sujeito acenda o interruptor quando escurece, no final do dia, de noite, e não saiba de onde é que veio essa eletricidade, como é que ela é gerada, quais são as fontes que propicionnam isso, né? Que o sujeito abra a geladeira, pega um determinado produto, não saiba de onde é que veio aquilo ali, não saiba para onde é que vai aquela embalagem que ele tira. Então, esse senso de responsabilidade, né, do sujeito ter essa consequência, né, associado às demandas, às riquezas, né, e ele se colocar nesse contexto. Então, eu preciso me inserir nesse contexto. Então, eu preciso enxergar como é que as coisas funcionam. Então, os gestores, os diretores, eles precisam enxergar as instituições e falar o seguinte: olha, os recursos da nossa instituição vêm daqui, eu gasto aqui, eu gasto dali,
repara que nenhuma das nossas instituições, sobretudo as federais, tem essa preocupação de captar recursos de outras fontes. Quando nos falta dinheiro, nós batemos na porta do governo, né, e falamos, queremos mais dinheiro. Tudo bem, mas será que uma parte do dinheiro que a gente capta, nós não podemos, nós mesmos, a partir de parcerias que nós temos, a partir de interações que nós temos com a sociedade, será que nós não podemos ampliar isso aí? Então, observa que em todos os segmentos que nós olhamos, né, seja na pequena escala, seja na grande escala, nós não temos esse senso de responsabilidade pleno em relação a gastos, em relação a despesas, em relação à geração de recursos. Então, eu acredito, e olhando o que tem acontecido com os outros países, né? Por que os outros países estão sendo bem-sucedidos, né, nessas mudanças, né? Porque eles estão se preocupando com isso. Estão se preocupando com as oportunidades, estão trabalhando nessa direção. A China estava muito distante, cientificamente e tecnologicamente. Montou uma estratégia lá atrás. Não é muito longe, não. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, nós temos muita gente aqui, vamos atrair as empresas para vir para cá, para a gente aprender como é que eles fazem. Então, a gente sabia que eles não sabiam fazer as coisas direito, mas agora os produtos chineses são de altíssima qualidade, né? E, então, nós precisamos olhar para as nossas fragilidades e compensá-las. Sim, sim. A China realmente é como o Japão na década de 60, made in Japão não era uma coisa boa, né, Japão, né? Mas hoje o produto japonês é bem respeitado, mas é um processo de realmente assim, de assimilar assim, essa tecnologia. Professor, eu não vou tomar mais seu tempo, eu sei que o senhor já deve estar aí com seus compromissos, mas primeiro, além de agradecer, fazer alguns comentários, assim, essa nossa conversa obviamente daria diversos outros desdobramentos, né, porque como a gente vem conversando, a questão da ciência e tecnologia é uma questão cultural, né, eu sempre falava na época da graduação do Isaac Asimov, dos 9 amanhãs, da forma como a gente aprende, né, e a ciência e tecnologia, se a gente parasse para pensar, se as pessoas fizessem uma reflexão, né, iam perceber que o potencial, e eu acho que as pessoas iam querer ser cientistas, se soubessem, né, realmente o quão a gente pode avançar ainda e quanto já avançou. Mas muitas vezes a gente nem consegue perceber isso na nossa vida. Isso acho que foi uma fala sua recorrente aí, né? A pessoa tem que ter compreensão, né, desse processo. E acredito que a criança, né, tem um ambiente onde ela possa um ambiente que possa desenvolver suas aptidões, né? As escolas têm que ser espaços, né, inovadores, né, para que ela possa sentir à vontade. Por isso que a gente tem tanto fomento aí, as feiras de ciência e tecnologia, o nosso CPEI, a Universidade Federal fazia o CPEX, né, ou seja, esses eventos que traz a comunidade para dentro da instituição e vice-versa, né. A gente, na refrigeração, tem a sorte, né, de formar empreendedores todo ano, né, porque a maioria das empresas de ar-condicionado da grande Florianópolis são nossos egressos, né? Então, a gente tem essa sorte de atuar numa área, né? Nem todas as áreas são assim, a gente entende isso. Mas, no nosso caso, é interessante, né? Que a gente tem empresas de porte mundial, como a própria Embraco, ali em Joinville, né? A área elétrica tem a WEG, uma empresa de porte mundial. Então, assim, tem uma janela de oportunidades para fazer parcerias, né? A gente aqui, por exemplo, está fazendo parceria com a Embraco, produzindo conteúdo didático em troca de equipamentos, por exemplo. Então, são formas simples de fazer parceria, que a gente, quando a gente fala em bater na porta da empresa, a gente não necessariamente precisa pedir, a gente tem que trocar, a gente tem conteúdo e condições de trocar, né? E as instituições e os campos precisam descobrir, olhar para si, descobrir também as suas expertise ali, os seus talentos, né? E dialogar realmente com a sua comunidade, em busca de parcerias que tragam realmente de ganha-ganha, né? Ou seja, que a instituição ganhe e os estudantes ganhem e os empresários, a comunidade ao redor da instituição ganhem, porque o nosso papel, né, de universidade, Instituto Federal, tem um aspecto também de desenvolvimento, né? A gente precisa gerar riqueza, gerar redução de desigualdade. Eu acredito que a própria Constituição, o senhor estudou em Brasília, o UNB, né? Eu lendo o livro do Darcy Ribeiro, né, ele conta a ideia de Brasília, o Juscelino, o que significou a UNB. Então, assim, aquela história de você ter uma universidade de padrão, o UNB, no Cerrado brasileiro, né, numa região que não tinha nada, e hoje, olha só o desenvolvimento. Só que a gente está hoje num momento onde tem muita pressa, né? Os países avançou-se muito, está muito veloz
a velocidade, as inovações, né? E veja que o desenvolvimento muitas vezes não acontece no nosso país, não tem acontecido numa velocidade que a gente deseja, né? Porque a gente tem muita gente ainda para tirar da pobreza e para incluir, né? E precisaria ser um país realmente mais competitivo no mundo, né? E a gente talvez tenha perdido aí uma janela de oportunidades, mas eu sei que os institutos de inovação, né, os próprios polos de inovação Brasil afora, né, são também sementes plantadas aí. As próprias universidades, né, o próprio senhor coordenou também a expansão da própria UFSC, que sempre foi em Florianópolis, de repente ela pôde atender outras regiões, né? Então, se construiu pelo menos mais de 100 campos universitários Brasil afora. Então, veja que isso aí também tudo são sementes plantadas, né, para o amanhã, né? Mas é isso, eu agradeço imensamente suas considerações finais, né, para a gente encerrar a nossa conversa hoje. Se tiver a oportunidade, outro dia a gente continua aí, obviamente, aí, pegando um tema mais específico, desenrolando ele, abrindo, né, para uma discussão mais aprofundada. Muito obrigado já antecipadamente. Obrigado, Jesué, e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho que você faz. Estou à disposição e sempre, mais do que isso, é um prazer poder discutir esses temas com você e desejo muito sucesso aí aos 22 campos dos institutos. Eles, eu tenho acompanhado de uma forma ou de outra, né? Sei o impacto e o papel que eles desempenham, e aproveito essa oportunidade também para cumprimentar a todos os diretores pelo esforço que eles têm feito aí em prol de Santa Catarina, né? Você mencionou em alguns momentos essa felicidade que nós temos de viver em Santa Catarina, que é um estado diferenciado, do ponto de vista de produção industrial, é um estado que está melhor que a maior parte dos estados brasileiros, né? E nós estamos inseridos nesse contexto com oportunidades diferenciadas e cabe a nós fazer bom uso disso. Muito obrigado, Jesué, e estou à disposição. Obrigado, professor. Boa tarde, fique bem aí, se proteja aí, né? Essa pandemia, realmente ela é uma pandemia que traz essas oportunidades, mas também traz aí essas consequências terríveis para o nosso país.